Beleza. Agora a gente vai fazer, né, uma parte bem legal aí, né, do nosso microserviço, que é a entity. Né? Entity, geralmente, elas são as classes é, que modelam, né, o nosso programa, né, os objetos propriamente ditos da nossa aplicação. Nesse caso aqui, a gente está construindo, né, uma agenda. Né? O que uma agenda tem? Né? A principal coisa que uma agenda tem são contatos. Né? Aí você pode falar, é folha, pô, mas é uma agenda física. Mas uma agenda digital, a gente tem contatos, basicamente. Né? E a gente vai criar entity contatos. Vale lembrar também que entity também é chamado de model. Existem muitas aplicações e muitas arquiteturas aí que usam o nome model, mas é só convenção de nome. Mas é a mesma coisa. Então a gente vai vir aqui, né, e vai criar um pacote só para colocar as nossas entities. Vamos lá, a gente vem no pacote raiz, botão direito, novo, package, e a gente coloca ponto .entity, dessa forma. Finish, botão direito em cima do nosso pacote, novo, class, e vamos chamar aqui de contato entity. Beleza, contato entity. Finish. Beleza. Aqui a gente tem uma classe básica, né? Recém-criada aqui no Java. Como a gente está trabalhando com Spring, a gente vai especificar que essa classe aqui ela é uma entity. Isso aqui implica um monte de coisa. Né? A gente colocar esse @entity aqui em cima da classe. Né? De onde que a gente vai importar, né, o entity? A gente vai importar aqui, ó, javax persistence. Beleza. É a nossa entity. O Spring ele vai entender que isso aqui é uma entity e o Spring trata as entities de maneira diferente, obviamente, dos controllers aí na aplicação. Para o Spring, aqui, né, para o nosso microserviço, cada entity é uma tabela no banco. Então, se eu quero salvar um contato no banco, basta eu salvar essa entity aqui com os dados no banco, né, que os campos dela vão ser salvos lá bonitinho e a gente vai conseguir consultar depois. A primeira coisa que a gente vai criar pensando, obviamente, no registro, né? A gente vai colocar aqui os atributos, né, da nossa entity contato. Né? O que um contato deve ter? Primeira coisa que o contato de uma agenda deve ter é o nome. A gente vai colocar aqui, ó, private string nome. Depois a gente vai ter o telefone, private string telefone. E só para incrementar aqui, a gente vai ter o private string e-mail. Porém, eu preciso de um atributo, né, que seja único, né, na minha aplicação e no banco. Né? Digamos que eu tenha aqui, por algum motivo, né, alguma pessoa que tem o mesmo nome, o mesmo telefone, o mesmo e-mail. Né? Assim, obviamente é uma hipótese, né? Mas como que a gente consegue buscar um ou outro no nosso banco? A gente vai criar um atributo aqui que vai ser o ID. A gente vai criar um private long ID. Beleza. Esse aqui é meu atributo chave aí para poder gravar no banco e consultar no banco. E por ele ser, né, um ID, um atributo chave, eu vou colocar duas annotations. Uma especificando de fato aqui, né, que ele é um ID aí para minhas bibliotecas do Java, né? E outro que eu vou dizer que esse ID ele vai ser gerado automaticamente. Ou seja, na hora que eu for salvar essa entity no banco, eu não preciso setar o ID. Né? Obviamente o ID lá no banco ele tem que ser único, né? E eu não preciso setar. O próprio Hibernate aqui vai fazer o controle desse ID para mim. E eu vou fazer isso como? Colocando essa annotation generated value. E vou passar aqui um atributo. Strategy igual generation type.out.
né, eu estou falando que esse valor aqui ele vai ser gerado automaticamente. Beleza, eu tenho a minha entity. Show de bola. E obviamente, né, eu vou ter que criar aqui os meus atributos getters e setters. Né, é só vir aqui com o botão direito, source, generate getters e setters, marco todos aqui, né, e generate. E também eu vou criar aqui um toString caso eu queira imprimir esse objeto aqui no log aqui posteriormente. Eu já vou criar o toString logo. Quando a gente tem entities, né, existem aí vários conceitos aí, e numa aplicação de verdade mesmo do mundo real, a gente deve colocar algumas, digamos que alguns acessórios aqui. Uma das coisas é a gente fazer essa entity implementar uma interface chamada serializable. Para que serve o implement serializable aqui? Quer ver? Implements serializable. Esse serializable aqui, ele vai tornar essa classe única. A partir do momento que eu implemento ele, o Java vem aqui e me dá a sugestão para eu adicionar um ID version aqui, um ID version. Né? Eu passo a conseguir versionar a minha classe. Né? Se amanhã ou depois eu quiser aqui adicionar um outro atributo, né, na hora de eu fazer uma consulta no banco, né, e o registro ter sido gerado com a classe numa versão diferente, o Java, né, a tecnologia que a gente está usando, ela consegue entender isso de alguma forma. Só que a gente não vai incluir esse implement serializable aqui, justamente para tornar aqui a visão do aprendizado mais simples. Mas tenham em mente que aí num projeto do mundo real você precisa disso. Além do implement serializable, a gente precisa também de outros dois atributos aqui também, que é o hashcode e o equals. O hashcode e o equals é a mesma coisa do getters e setters aqui. É botão direito, source, generate hashcode and equals aqui, ó. E ele vai gerar um hashcode e equals a partir de todos os meus atributos. O hashcode, né, ele retorna, né, um código hash baseado nos meus atributos, Ou seja, o Java, né, em algum momento que seja necessário, ele consegue distinguir se uma classe é diferente de outra baseado nos atributos dela. Né, nos atributos propriamente dito, não nos valores deles, só nos nomes dos atributos. Né, a gente usa o hashcode aqui. O equals, ele já se baseia nos valores dos atributos. Por exemplo, digamos que como que eu consigo saber se um contato é igual a outro? O que um contato precisa ter de igual para ser igual a outro? Né? Obviamente, eu que vou definir essa regra. Eu posso dizer que um contato é igual a outro se ele tiver o mesmo nome só. Então, no meu método equals, né, se eu escrever uma lógica que se esse objeto aqui tiver o mesmo nome de outro objeto dessa mesma classe, eu já retorno falando que é igual. Né? Ou eu posso dizer que não, quando tem um telefone igual é o mesmo. Entendeu? Isso daí depende da minha regra de negócio. Isso daqui é o método equals. Né? E esses métodos são muito importantes aqui também para a gente não ter informação duplicada e cruzada no banco, né? Para o sistema mesmo das tecnologias que a gente está usando conseguir gerenciar bem. A gente também não vai manter isso aqui. Né, já que a gente está fazendo aqui um curso bem básico para a gente entender o que é e como funcionam as camadas do microserviço, e não é uma aplicação do mundo real, então quanto mais simples a gente tiver o nosso código, né, mais fácil de entender e de levar e de absorver o conhecimento. Mas tenha em mente que existem essas coisas aqui, e são super importantes também. Beleza, construímos a nossa entity. E agora, o que a gente faz? O que uma entity num projeto implica? Né? Implica que agora eu tenho que ter uma tabela no meu banco de mesmo nome com os mesmos atributos. Né? E o próprio Spring, o JPA Hibernate aqui, ele sabe disso. E na hora que eu levantar minha aplicação, na hora que ele perceber que eu tenho uma entity aqui, ele vai criar a tabela lá no banco, no automático. Vamos ver isso acontecer? Vamos abrir o banco aqui, ó. A gente tem o nosso banco agenda, tá vendo? Não tem nenhuma tabela.
Eu criei a minha entity e agora eu vou levantar minha aplicação. Venho aqui, botão direito, Run as Spring Boot App. Ó, estou levantando minha aplicação. Lembra lá atrás nas configurações que a gente especificou que queria que o Hibernate, o JPA, imprimisse os SQLs que eles utilizassem? Aqui, ó, Create Table Contato Entity, tá vendo? Aí adicionou os atributos, tudo bonitinho, né? Aí depois ele criou outra tabela para gerenciar os IDs da minha entity, porque eu disse que ele ia ser gerenciado automaticamente pela annotation. Ele já fez isso tudo automático no banco. Se a gente vier no banco aqui agora e atualizar, olha que interessante, ó. Eu já tenho a minha tabela contato entity com ID, e-mail, nome e telefone. Bem legal, né? Então, é basicamente isso daí que é uma entity, né? A entity são a entidade propriamente dita, são as informações que a gente manipula, né, dentro da nossa aplicação.